Olá, olá, papagaios! Aqui quem fala é a Suzana e hoje eu quero conversar sobre a história e a paz. Para isso, eu convidei a Aline e eu peço para que ela se apresente para os nossos papagaios. Olá, pessoal. Eu sou a Aline, formada em História. Trabalho na área de idiomas hoje. Prof. de inglês e espanhol? Isso, sou professora de inglês, professora de espanhol também. Agora também na coordenação da escola. Já apresentadas, a pergunta que eu faço e que acho que foi a mais aguardada é: qual animal da fauna brasileira você se identifica? Confesso que essa foi a mais difícil para mim, pensar num animal da fauna brasileira com o qual eu me identifique. E geralmente acho que passa pela cabeça das pessoas pela primeira vez sempre a onça pintada, talvez porque ela é um símbolo do Brasil de alguma forma, né? É um felino bonito e tal, tem a sua beleza. E também admiro muito, acho ela incrível. Mas hoje eu vou falar pra você que eu me identifico com o tamanduá-bandeira. Primeiro porque eu quero exaltar o tamanduá. Poucas pessoas exaltam este animal. Porque eu tava lendo sobre ele e ele tem a língua comprida e eu acho que eu tenho a língua comprida também. Minha mãe dizia isso pra mim quando eu era criança. Ah, Aline, você tem a língua muito comprida, você fica falando demais e fala que não deve. O tamanduá é um animal fascinante, com uma língua que pode alcançar até 60 centímetros, sendo proporcionalmente a mais longa entre os mamíferos. Essa incrível língua é usada para capturar insetos, principalmente formigas e cupins, que são sua principal fonte de alimento. Graças à sua saliva pegajosa, o tamanduá consegue capturar uma grande quantidade de insetos de uma só vez. Curiosamente, os tamanduás-bandeiras nunca destroem seus formigueiros, preferindo voltar mais tarde para se alimentar. Bom, o podcast ele tem uma base de epistemologia, de estudos feministas, valorização das mulheres, né? Você acompanha os episódios. Eu geralmente entrevisto mulheres. E aí eu queria saber qual mulher foi ou é uma referência para você, pessoas do seu dia a dia que motivaram você a ser quem você é, que você entende que são suas referências. A mãe, como primeira referência, coloco como minha primeira referência a minha mãe. Basicamente me ensinou tudo, é a minha referência como uma mulher que teve muita determinação na vida até hoje. Se hoje eu tenho essa coragem para fazer algumas coisas, falar algumas coisas, veio dela, dessa referência. Mas eu também tive outras, assim, ao longo da minha vida, que eu acho que é legal destacar. Tem uma prima que foi uma referência para mim. Eu era muito criança, ela ajudava a cuidar de mim e ela já fazia faculdade, então a gente tem uma diferença de idade bem grande. E eu achava o máximo que ela fazia faculdade, que ela tinha uma rotina totalmente diferente das mulheres que eu estava acostumada, no caso das minhas tias e tal, que era sempre casamento, filho, tudo mais. E ela foi a minha primeira referência de mulher que vai, estuda, não precisa de um marido, não, tudo mais. Um dia nós estávamos conversando até em um bar, né, Aline? E aí eu falei sobre o podcast, falei sobre essa questão de como a história pensaria a paz, ou se a história pensa a partir das guerras. E aí eu acho que a gente vai ter que começar com essa pergunta. Por que a história é contada a partir das guerras? Então, por que quando a gente abre um livro de história do ensino médio, cada capítulo é marcado por um conflito, né? E tem sempre uma foto, uma fotografia de algum conflito, ou um quadro muito famoso de algum conflito, e é assim que é contada a história. Por que isso? É uma pergunta um pouco difícil de responder, certo ponto, porque a história tem muito disso de não, de onde vem, por que isso, né? Que a gente tem sempre vestígios de coisas que aconteceram. Então, dizer para você assim, por que a história é contada a partir de guerras, aí já seria uma discussão bem complexa e muitas questões com uma diversidade grande de historiadores e da historiografia. Mas o que eu posso dizer é que sim, existe um fascínio por esse discurso na faculdade. É que esse fascínio ainda era maior por parte das pessoas que têm vontade de estudar a história. Então, muita gente vai estudar a história no fascínio da guerra. Principalmente a primeira e a segunda. Marcam os livros de história, como você mesmo disse, que a gente vai abrir e vai encontrar lá uma fotinho ou alguma coisa refira a isso.
uma das partes mais sem graça, assim, sem, assim, falo isso não só porque eu tô como sua convidada aqui, e você tem um trabalho sobre enfim, mas porque eu realmente não me interessava por esse assunto. Eu creio que ela acaba sendo um principal, tomando um campo principal aí dentro da história, dentro da historiografia, por conta das questões políticas que ela está inserida, né? Que deram vida a esses conflitos. Então, essas questões políticas, esses nomes, mais foram o que acabam trazendo realmente ela como um fator principal da historiografia, por isso se conta. E aí, para trazer esse impacto aí um pouco, por mais que os historiadores queiram fugir deles, querem fugir do discurso maniqueísta, bem e mal, mas acabam voltando para ele dentro dessa historiografia. Olha, esse aqui é malzinho e esse aqui é bonzinho. E é assim, fica até mais fácil. No caso da licenciatura, né, eu que tive essas duas perspectivas, hoje eu não sei como está sendo ensinado nas escolas, mas na minha época, e a licenciatura traz tudo isso, eu tenho que achar a forma mais fácil e didática para eu passar esse discurso, para eu passar esse conhecimento. Qual que é a forma mais fácil? Fazendo esse maniqueísmo como vivo, né? Então, A Alemanha do mal. eu não estou falando aqui, gente, não estou defendendo nenhum ditador, por favor, tá? Mas A outra nação não é do bem, né? Ou a outra é do bem, essa aqui é do... Trazendo, por exemplo, o heroísmo norte-americano, narrativas que você vai trazendo aí para o discurso histórico e aí torna isso politicamente falando importante. Colocadas, acredito eu, como, sim, o grande palco e o grande evento daquele momento. Se você for ver, por exemplo, o grande estudioso, o grande historiador Hobsbawm, ele tratou e colocou como breve século, fez essa análise, pautando principalmente a análise dele desse século todo pelas guerras. Mas aí a guerra escondeu uma série de outras coisas. Ficam aí uma série de outras coisas que foram apagadas pelo discurso e não que não seja importante falarmos sobre a guerra. É importante, mas é como se as outras coisas tivessem sido abafadas. Todas as outras histórias que estão acontecendo em paralelo, porque a história não é linear, como a gente aprende lá. Antigamente se falava isso nas escolas, fazia uma linha do tempo da história. Não sei se você passou por isso na época que você estudou história na escola, fazia uma linhazinha do tempo. Existem muitas histórias, ao mesmo tempo que nós duas estamos aqui conversando, existem coisas acontecendo, né, no mundo todo. Por isso que a história não é linear, é muito mais complexo. As culturas, elas são complexas. Acho que duas coisas que eu consegui compreender, né, e faço a reflexão é, primeiro, a guerra de quem é contada, né? Porque conflitos bélicos ou não bélicos haviam aos montes, existem aos montes, mas algumas histórias, principalmente as que tiveram como palco a Europa e os Estados Unidos, são colocadas dentro dos livros didáticos. Mas outros conflitos que a gente sabe que aconteceram na Ásia, na África, inclusive aqui entre os povos originários, esses não são contados dessa forma. Muito pouco se sabe sobre como que foi que o Império... Eu não sei, se me perguntarem. Como foi que o Império Inca caiu? Não sei. Agora eu sei como que a Alemanha nazista caiu. Uma coisa que está geograficamente muito mais longe e talvez até culturalmente muito mais longe de mim do que outras guerras que aconteceram e que influenciaram o que é hoje, como eu vivo hoje, por exemplo. Provavelmente devem ter influenciado. Só que isso não foi contado. Então eu acho que tem essa questão de quais são as guerras que marcam essa história, de quem são essas guerras, quem guerreou, né? Quem fez essas guerras. E outra coisa que eu acho muito importante é falar isso. São histórias. São histórias que existem, são histórias que são contadas e elas são contadas, né? Também acho que tem uma questão talvez um pouco polêmica, que é polêmica. Polêmicos. Que é isso que a história
ela tem um esforço, como a pesquisa também, e eu advogo nesse sentido, que a pesquisa tem um esforço imaginativo do pesquisador muito grande. E as pessoas ficam brabas quando eu falo isso, né? A pesquisa parte da imaginação do pesquisador. E eles falam, não. Não, parte de dados, parte de fatos. A conexão que você faz entre os fatos, entre os dados na pesquisa, e provavelmente na história, eu acho que o raciocínio deve ser o mesmo, demanda de um esforço criativo, imaginativo, que é você conectar que aquilo provavelmente aconteceu dessa forma, mas você não tem garantia nenhuma de que aconteceu na história. E a pesquisa é isso também. A hipótese do pesquisador, quando eu escrevi isso, né, fui atacada, a hipótese do pesquisador é um exercício de criatividade sobre o futuro. Será que se eu fizer assim, isso vai acontecer? Isso é um exercício sobre possibilidades, sobre futuro. E se é sobre o futuro, se é sobre a imaginação, já diria o psicólogo, isso é fruto da tua cabeça. A gente realmente defende, como você falou, são histórias, assim como são culturas, certo? É tudo no plural, porque todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma jornada, uma história, uma relação com a sociedade que acerta. Há uma defesa muito grande sobre a gente escrever as histórias, essas histórias dessas pessoas que tiveram suas vozes abafadas. Não existe um esforço, mas muitas vezes a própria academia não aceita depois que você trabalha. Quantas pessoas sabem sobre a Guerra Paraguai? Quantas pessoas sabem sobre as guerras e os conflitos que nós tivemos aqui na América Latina? Quantas pessoas sabem? Não, isso eu estudei no bacharelado, sim, eu estudei. Mas na licenciatura isso não é um ponto, entende? Não há tanto. E antes, nos livros de histórias, você pegava a Segunda Guerra Mundial, vamos supor assim, teria 2, 3 páginas ali, grandes, assim, né? Se não ocupava 2 páginas inteiras ali. Se houve alguma menção sobre a Guerra do Paraguai, ou as outras guerras ou conflitos da América Latina, elas tinham um parágrafo. A diferença da importância de uma historiografia para outra, né, de uma história para outra. E eu concordo muito com você. E também na academia fui da mesma maneira atacada por ter a mesma forma de pensar que você tem. Porque existe sim um exercício de que a história tem que ser ciência, e para ser ciência você não pode ter nada que se conecte ou com as artes, né, com a literatura. E se você vai por esse caminho, você é excomungado, como a Igreja Católica fazia. Ou fazem, nem sei, acho que eles não fazem mais. Ainda estamos falando sobre isso, parece tão repetitivo, parece que eu escutei isso lá atrás e a gente ainda está vivendo isso. Mas quando eu aprendi, era quase como se pacificamente eles entraram aqui, estava tudo bem, estava tudo maravilhoso, não existiu conflito, que povo pacífico e querido que recebeu tão bem e aceitou um monte de espelho, entendeu? Não é bem assim, claro que não. Povos diferentes, com idiomas diferentes, vão aceitar da mesma maneira e vão reagir da mesma maneira. Óbvio que houve conflitos, óbvio que houve guerras entre os povos nativos com os povos europeus que vieram para cá, né? Isso não só falando de Portugal. E muito pouco se fala sobre esses conflitos e sobre essa maneira em que os povos nativos naquele momento tentaram defender as suas terras, o seu lugar, a sua casa, a sua cultura. Porque os europeus que se consideravam civilizados não eram diplomáticos, eles não vieram aqui com nenhum tipo de diplomacia, eles vieram de forma violenta. Estou contando tudo isso, mas eu estou contando isso de pessoas que foram contando umas para as outras, e alguns poucos vestígios que os historiadores têm sobre relatos e documentos, e que eu tenho que imaginar, que eu tenho que recontar para você de uma maneira, e que vou recontar ainda de uma forma que eu estou processando isso.
Muito do que a gente escreve é um pouco de literatura, sim, e não vejo que isso desvaloriza o conhecimento. Talvez seja até meio bobo que eu vou falar aqui, mas para que nós possamos, nós mantendo essas memórias vivas, essas narrativas vivas, nós também possamos mudar o nosso curso da história. Eu sei que isso é bem velho que eu vou falar, mas não é repetindo esses mesmos atos que eu acredito que a gente vai achar uma forma melhor. Bom, a pergunta que está aqui no nosso script, mas eu entendi que não tem isso, é o que seria a paz para os historiadores. Mas pelo que eu entendi da nossa conversa, não há uma paz para os historiadores, né? E não há paz entre os historiadores também, pelo que eu tô vendo, é um conflito danado ali. Se durante as tuas graduações, alguma vez alguém falou que a paz podia ser estudada cientificamente? Não, em nenhum momento isso foi mencionado. É como você disse, não há paz. Não, brincadeira. Eu acredito assim, se eu fosse responder, eu acredito que para muitos historiadores, pesquisadores dessa área, seria a busca por essas vozes abafadas. Que os historiadores entendem como uma busca de paz também. Mas não é mencionado dessa forma e não é falado sobre paz. Inclusive, é engraçado você me perguntar isso agora. Porque parando para pensar, eu acho que eu nunca escutei essa palavra durante as minhas graduações, durante o meu processo de estudo. E eu fiz uma parte ainda do mestrado, não finalizei o meu mestrado, mas nem no mestrado eu escutei isso. É que muitas vezes nas ciências sociais eles falam, o conflito bélico entre Israel e Palestina é uma questão macroeconômica, uma questão macropolítica, mas o macro é feito do micro. Ali existem várias pessoas, vários Joãos, várias Marias, imensas quantidades de pessoas que têm seus conflitos cotidianos dentro daquela situação e que compõem a situação macro. A paz não tem esse objetivo de ficar em cima do muro, mas eles têm o objetivo de complexizar a relação e entender mais profundamente, verticalizar isso e entender um pouquinho mais quem são essas pessoas e quais os conflitos que elas passam. É exatamente isso. E que às vezes eu sentia falta nas discussões dentro da história. A gente se posiciona, mas isso não quer dizer que eu estou apagando as outras pessoas do outro lado e fingindo que elas não existem e que elas estão dentro de uma situação muito maior do que eu imagino. Então é muito complexo você chegar e falar que, viu, Não, o outro ali tá errado. esse pessoal que está lá sentado numa cadeira confortável, ele não está participando do conflito, do embate corpo a corpo, né, do conflito ali do fato. Eu não tô nem aí para elas. Elas estão bem tranquilas e vivendo muito bem. As outras não. E eu preciso olhar para isso, porque senão a gente volta para um discurso de violência novamente. É cada vez mais se policiar, porque às vezes os nossos posicionamentos acabam nos cegando um pouco de outras coisas importantes que eu tenho que pontuar. Retomando agora um assunto que a gente falou um pouco, sobre essa percepção, principalmente nos estudos de relações internacionais, vão se colocar algumas pessoas, alguns estudiosos internacionais que colocam o Brasil como uma zona neutra em conflitos internacionais. Então, o Brasil não é um país historicamente envolvido em conflitos internacionais. E a minha opinião é a seguinte, o Brasil surgiu de um conflito internacional. É por isso que a gente tem esse nome, é por isso que as pessoas vieram parar aqui, né? Outras morreram. Então a gente surgiu de um conflito internacional. Eu não gosto muito dessa ideia. Queria saber a sua opinião como uma especialista, né? Especialista daí já é demais, mas a minha opinião é bem parecida com a sua. O Brasil não tem, o Brasil nunca foi neutro. Em nenhum momento. Getúlio Vargas amava o fascismo e, assim, só não fez uma aliança com Mussolini porque os Estados Unidos veio e fez uma proposta melhor, mas ele teve uma posição, gente, e sempre foi assim. Assim como eu concordo com a ideia, o Brasil nasceu de um conflito, o curso da história é assim. A coroa portuguesa veio, estava em conflito na Europa, né? Então eles precisaram vir, pelo menos foi isso que me contaram, né? Eles vieram porque o Napoleão ia
chegar, né? E daí eles vieram, então também é um conflito. A questão da Guerra do Paraguai, deve ter outras que a gente não sabe. Então agora tem um quadro, né, que eu inverto aqui. Claro, com você foi bem mais tranquilo também, né, Aline? Mas é porque a gente já se conhece e tal. Mas que é se você tem uma pergunta pra mim. Eu tenho uma pergunta que é mais sobre uma curiosidade minha sobre o teu trabalho. Você vê a possibilidade, mudanças culturais nesse sentido para o mundo, assim. Eu não sei como que é o teu recorte de pesquisa, nem sei se você fez um recorte. Como você desenvolve esse trabalho, como você vê essa perspectiva sendo realizada mesmo, a possibilidade. Paradigma que a cultura de paz enfrenta hoje quebra com essa ingenuidade de que a paz é a ausência de conflito. Então, ainda hoje, a gente trabalha com isso, com essa perspectiva de que as pessoas vão entrar em conflito, sim, pois elas têm suas diversidades, elas têm suas diferenças, mas a forma com que elas vão transformar esses conflitos, conversar sobre esses conflitos, criar alternativas sobre esses conflitos não precisa ser violenta. Agora, dentro da minha pesquisa, além desse paradigma, eu coloco outros. E que a cultura de paz, ela tem que ser substanciada. Ou, numa maneira mais de confeiteira, ela tem que ser recheada. A cultura de paz é como um bolinho, mas você tem que cortar as fatias e rechear ele. E esse recheio, ele tem que substanciar aquelas pessoas que precisam de concretude, de bens materiais, de situações materiais para terem uma vida feliz, para terem uma vida em paz, uma vida tranquila. Eu trabalho com uma perspectiva de cultura de paz feminista, ou seja, enquanto nós continuarmos com essa vanglorização da violência, sendo um requisito básico para a construção de uma masculinidade heteronormativa. Enquanto a gente achar que é normal um menino brincar de lutinha, briguinha, soquinho, guerrinha, espadinha, arminha, todas essas coisas que estimulam perspectivas e performances violentas, isso não vai levar à cultura de paz. Então você quer que as crianças meditem desde os 5 anos de idade? Não, não é isso que eu tô falando. Eu quero que as crianças brinquem livremente, mas com brincadeiras democráticas, com brincadeiras dialógicas, como elas fazem normalmente, quando nós, adultos, não damos a elas atributos de como a performance delas deve ser. Se um adulto não der uma arminha de brinquedo para uma criança, ela vai desenvolver as formas dela de brincar. Um adulto não der para uma menina uma mini vassourinha, como era um dos brinquedos da nossa época, né, Aline? A menina pode criar suas próprias performances de brincadeira. Então, deixar com que as crianças criem as próprias performances de como elas querem brincar e não introduzir o que nós esperamos delas. Além de uma cultura de paz feminista, eu acredito que essa cultura de paz ela vai ser decolonial. Porque se a gente continuar pensando em resolver os nossos conflitos através da estrutura que o colonizador colocou para nós, que hoje se reflete tanto na guerra quanto no encarceramento e na violência policial, a gente não vai ter essa paz. Então, a gente conceber outras formas de lidar com o conflito. E isso não é só dentro da nossa casa, como eu vou falar com meu marido, como que eu vou falar com meus filhos de forma não violenta. Que aí é uma das esferas, né? A comunicação não violenta. Mas é como eu vou pensar que quando alguém me causa um mal, quando eu fico frustrado com uma pessoa, quando algo ruim acontece a mim ou às minhas coisas, como é que eu quero que isso se resolva? As pessoas não são naturalmente algozes. E da mesma forma com que você aprendeu que fez errado, um bandido, uma pessoa ruim tem que ir pra cadeia, você aprendeu. Isso não é natural. Não era assim sempre, não foi assim sempre. E você pode aprender outras formas de ter essa satisfação com a justiça, que não sejam somente através da violência. E a outra coisa que eu acho que a minha perspectiva dessa educação, dessa cultura de paz, ela vai perpassar é a educação. E aí eu não falo apenas da educação formal, bancária. Ir na escola e aprender. Hoje vamos ter aula de cultura de paz. Todo mundo pode se instrumentalizar para a paz. Então, quando eu comunico através do podcast, essa é a minha tentativa. Né? Que as pessoas ouçam e pensem, Poxa, realmente podia ser diferente, eu podia pensar diferente. Por que as coisas são assim? Por que ser tão violento? E consigam identificar que certas estruturas são violentas, certos comportamentos são violentos. E criem alternativas para isso não violentas. Dentro disso, eu quero fazer uma outra pergunta para você. Eu não sei se eu posso
Quando eu tava para ir para o meu mestrado, eu tava querendo trabalhar com uma pesquisa que, na verdade, era o crescimento desse discurso. Novamente, a gente começou a retomar, a voltar para um discurso da violência como um processo de paz e segurança para o Brasil. A violência era o principal caminho para eu ter uma sociedade mais segura, mais em paz, abdicar da democracia para poder ter um governo mais violento para me proteger. E quando eu tentei fazer uma pesquisa sobre esse discurso, a volta desse discurso, a volta dessa movimentação dessas pessoas dentro da internet, principalmente ali no Facebook, você via que tinha grupos de pessoas querendo essa volta e tal, né, dos militares e tudo mais, esse tipo de governo. Eu quis fazer uma pesquisa nesse sentido para entender por que nós voltamos. Você estudando a cultura de paz, e esse discurso que ainda se perpetua muito, qual é a tua visão, você estudando a cultura de paz agora, sobre esse discurso que se perpetuou e se perpetua ainda aqui no Brasil? Por que você considera que as pessoas acabam se conectando e se identificando com esse discurso? A pergunta é aquela pergunta da tese, sim, né? Que o pessoal tem que passar uns anos estudando, né? Mas aqui em poucas palavras, tentar pensar. Enquanto você falava sobre tudo isso e você ia se encaminhando para sua pergunta, eu pensei numa coisa, que é que você mesma deu a resposta hoje no podcast. As pessoas não foram ensinadas a outra alternativa. Então, se você passou por todos os níveis de educação e você saiu da educação e você nunca pensou que a gente podia construir as relações para a paz, como é que o povo em geral vai? Ninguém ensina isso. Ninguém fala para você que, olha, quando você tem uma disputa com outra pessoa por alguma coisa, você pode resolver no diálogo, que a melhor forma de concretizar a vontade de todos é a democracia. Enquanto a gente continuar escrevendo no quadro democracia, vem da palavra demo, quer dizer povo, surgiu nos gregos, eu sinto muito, mas a democracia não vai se concretizar. O que a gente tem que ensinar na prática para as pessoas e para as crianças é, a democracia é quando vocês vão jogar e vocês veem que um colega não consegue, é mais novinho, vocês falam, esse aqui é café com leite. Isso é a democracia. A democracia é quando vocês, em grupo, estabelecem as regras que são necessárias para que todos participem do jogo. E de forma justa, igual e divertida. Porque se não tiver divertido para todo mundo, não é brincadeira. Então, veja, como se a gente começasse a pensar assim, se a aula de educação física fosse um dia que a gente pensar assim, hoje a gente vai entender como o esporte é democrático. Aí as pessoas iam começar a aprender, mas o que elas aprendem na educação física? Eu tenho que ganhar, o outro tem que perder, eu tenho que competir. Um é melhor, o outro é pior. O que você aprende quando você faz prova? É individual, conta lá no final a tua nota. E a outra questão é, foi ensinado fortemente que a violência resolve. Mesmo que resolva só por 1 minutinho, 2 minutinhos, 3 minutinhos. Porque construir paz é muito mais demorado do que construir violência. E isso é uma questão de tempo. O diálogo demora muito mais do que xingar. Se você tem uma situação na sala de aula e tá assim, a turma tá apavorando hoje, é muito mais fácil entrar, gritar e falar silêncio agora, todo mundo sentado e chega. E conseguir a atenção, tentar resolver todos os conflitos da turma, dos 40. Você sabe que vai demorar muito mais que 40 minutos para você conseguir isso e continuar a tua aula. Só que você só tem 40 minutos para dar a tua aula, então você tem que gastar 10 mandando todo mundo calar a boca para você conseguir passar o conteúdo que foi mandado. Que é democracia, vem do grego, demo é povo. Por que é que as pessoas voltam em discursos de ditadura, violência, mais armas, liberar armas? E tudo isso? Porque isso foi o ensinado. Como eu me protejo de uma situação de assalto? Com armas. É muito mais rápido, muito mais fácil do que construir uma sociedade igual em que pessoas não precisam roubar. Como que eu construo menos violência doméstica? Conversando com homens sobre como eles foram ensinados a ser violentos. Isso demora muito. Né? Se você, ouvinte, papagaio, é casada com um homem, você sabe como demora. Mas isso demanda trabalho. É muito mais fácil falar, ó, você agrediu a tua mulher, agora cana. Isso é muito mais fácil, muito mais rápido.
do que eu ter que falar para uma pessoa, desconstrua sua masculinidade. Hoje vamos aprender aqui a desconstruir a masculinidade. E cada vez a gente vai procurando essas soluções mais rápidas, a gente vai tendo uma ideia de que a gente não tem mais tempo, tem tempo para conversar um com o outro, a gente não tem tempo para construir relações. E isso vai nos tirando essa capacidade de não ser violento. Que é muito mais fácil, muito mais rápido. E quando você tem que tomar atitudes mais rápidas, provavelmente você vai tomar uma atitude que você aprendeu, né? Que você tem uma memória no seu cérebro de que aquela resposta vai dar certo. Só que se você aprendeu desde o começo com violência, você vai repetir. E todo mundo que convive com uma criança percebe. Percebe como às vezes que você tem que tomar uma atitude rápida, você toma uma atitude violenta. E depois, ali, 1 hora depois, você pensa, Poxa, não devia ter falado isso pra criança. quadro Dica Cultural. Eu peço que você diga uma dica sobre o que a gente conversou hoje, sobre música, filme, uma série, pode ser qualquer coisa. Sendo eu, não poderia deixar de dar uma dica bem ali, né? Um anime, na verdade. Eu quero indicar um anime que eu gosto muito e que talvez eu goste tanto dele, assim, por conta do quão complexo ele é. E, na real, se você olha pra ele, você nem imagina que ele é tão complexo, parece uma coisa, assim, super simples. Mas é o One Piece, é, sim, o pirata que estica, tá, gente? Mas eu acho muito interessante porque ele trabalha de uma forma onde você entende o mundo bem mais complexo do que ele é. E que eu considero bacana para expandir um pouco essa ideia que a gente às vezes acaba criando das coisas e de estereótipo de classes ou de posições ou de pessoas, enfim, onde você vai desconstruindo um pouco essa ideia mais simples, né, das coisas e que ele é contado de uma maneira bem leve, até meio boba, muitas vezes, e cômica. E tem a guerra também. Tem a guerra, tem a paz, né? Tem o conflito, tem o momento que tem que entrar em conflito. Agora a despedida. Foi um prazer papagaiar com você. Eu espero que você e os nossos papagaios tenham voos tranquilos. Um beijo e até o próximo episódio. Gostou de participar? Eu adorei. Eu gostei bastante, achei bem legal. É gostoso retomar um pouco das reflexões aí históricas. Fazia tempo que eu não tinha. Mas foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. É isso, gente. Tchau, tchau.